Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo. O mês de julho se despediu de nós. Iniciamos o mês de agosto e hoje nós celebramos o nosso 9º domingo após Pentecostes. E queremos ouvir o que nos diz o texto bíblico do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versículos 19 a 21. Und ließ das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf gen Himmel und dankte und brach und gab die Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und hoben auf, was übrig blieb von Brocken, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren bei 5000 Mann, ohne die Frauen und Kinder. E então, mandando que as multidões se assentassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e este às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, acabamos de ouvir um trecho do texto bíblico que nos fala sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O povo estava com fome do alimento que dá sustento ao corpo e também estava com fome da palavra de Deus que alimenta a fé, que fortalece o espírito. Diante dessa fome do povo, a fome que faz o corpo doer, que faz a barriga doer, e diante da fome espiritual, Jesus opera um milagre. Acontece a multiplicação. Todos sentam, se organizam em grupos, certamente se olham nos olhos e ali sim partilham um milagre. O milagre da vida, partilham um alimento. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo, sempre que eu ouço essa passagem bíblica, lembro de uma história que eu quero compartilhar com vocês neste momento. Essa história nos diz assim: havia na Alemanha, logo após a Segunda Guerra Mundial, um médico que falecera com a idade de 89 anos. Passada uma semana, os seus filhos encaminharam um inventário. Encontraram algumas preciosidades guardadas pelo pai num pequeno armário. Havia ali um colar de pérolas da mãe, uma plaquinha de prata que ele havia ganhado quando ainda estava na universidade. Havia também um objeto de marfim e havia entre as preciosidades do pai um pedaço de pão duro e seco. Os filhos procuraram entender a razão pelo qual aquele pedaço de pão se encontrava entre as preciosidades do pai, mas não lhes ocorreu nada. Então chamaram uma antiga cozinheira e esta contou aos filhos a seguinte história. Depois da guerra havia pouca comida no país. Estando o médico doente, um velho veio visitá-lo e lhe deu um pedaço de pão. Porém, o médico recusou-se a comer e o mandou a uma vizinha, cujo filho estava doente. Eu já estou velho, disse ele, mas aquela criança está no começo da vida. A vizinha agradeceu ao receber o pão, mas não ficou com ele. Enviou o pão a um idoso. Este idoso também não ficou com o pão e mandou este pedaço de pão à sua filha, que morava com 2 crianças num porão ali perto.
A filha, porém, com a intenção de ajudar o médico, levou o pão até ele. Ao chegar novamente em suas mãos, o médico percebeu que se tratava do mesmo pão. Era o pão que ele tinha recebido e o pão estava voltando novamente para suas mãos. Emocionado, ele disse: enquanto permanecer vivo entre nós o amor que reparte o seu último pão, eu não tenho medo pelo futuro. Esse pão saciou, matou a fome de tantas pessoas, sem que ninguém tivesse comido dele um pedaço sequer. Vamos guardar esse pedaço de pão conosco para sempre. E quando o desânimo se abater sobre nós, que nós, ao olharmos para este pão, não percamos a esperança, porque ainda existe solidariedade, ainda existe bondade no mundo. Queridos amigos, queridas amigas em Cristo, vivenciar o milagre da multiplicação é se alimentar em primeiro lugar espiritualmente. Certamente, o que existiu no milagre foi uma profunda misericórdia, justiça e solidariedade. Que dessa forma nós também possamos agir movidos pela fé, multiplicando aqui onde nós vivemos auxílio, ajuda, atenção e amor ao nosso próximo. Que assim seja. Amém. Antes do nosso hino final, nós queremos ouvir ainda as palavras da bênção. Que esta bênção acompanhe a cada um e a cada uma de vocês neste dia de hoje e também nesta semana que está se iniciando. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua bênção e a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos e todas nós na santa paz do nosso Deus. Amém.